Olá pessoal, tudo bem? Faz algum tempo que eu não gravo vídeos por aqui e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vi um vídeo, cerca de 15 minutos, de um psicólogo. Ele é doutorando, está fazendo doutorado em neurociências, é mestre em neurociências e agora está fazendo o doutorado, que é o Wesley Delanogari. Acho que essa é a pronúncia. E esse psicólogo, ele tem feito sucesso na internet com alguns vídeos. Eu achei um vídeo muito interessante em que ele fala sobre hábitos, vícios e comportamentos. Como nós tendemos a repetir comportamentos, reações na fase adulta, baseado nas nossas experiências da infância. Como vocês sabem, eu trabalho com comunicação generativa, faço atendimentos individuais há 23 anos, trabalhando com PNL hipnose há 26 anos, utilizo a PNL hipnose para ajudar pessoas em processos de tomada de decisão, em processos de mudança, treinamento de líderes, consultoria e atendimentos individuais, onde eu atendo as pessoas com as suas necessidades de mudanças de comportamento, de estados emocionais. O que eu aprendi com os meus clientes, e isso eu trabalho muito, dentro da comunicação generativa, nesses atendimentos individuais, é que os comportamentos do adulto, na verdade, são uma reprodução dos seus aprendizados na infância. Nós temos uma tendência a repetir aquilo que nós aprendemos na infância, com novos desafios, diferentes desafios, né? Afinal de contas, nós não temos mais os desafios da infância, e sim da fase adulta, com novas necessidades de comportamentos, escolhas, estratégias, mas as raízes daquilo que a gente faz hoje, do que nós acreditamos sobre relacionamento, trabalho, dinheiro, enfim, vem da infância. E eu acho muito bom quando alguém da área das ciências, como é a psicologia, como é a neurociência, fala sobre o assunto. E eu aqui, que sou um especialista em comunicação, comunicação com a mente inconsciente, quero comentar esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Ambiente, por exemplo, que aumenta um hábito de sedentarismo, conviver com pessoas que são sedentárias. Eu acho estranho porque as pessoas chegam na clínica muitas vezes, isso é muito comum com pai e mãe. Ela chega, não, porque o meu filho é problemático. O meu filho de 11 anos não consegue comer salada. Aí você olha pro pai e pra mãe, os dois gordos, os dois obesos. Aí você pergunta, mas o que vocês comem lá? Vocês pedem muito iFood? A gente pede toda terça e quinta e final de semana. Pô, como é que a criança vai comer salada com os pais comendo hambúrguer, velho? Nem você que tá aí, que é saudável, não consegue segurar a onda com um hambúrguer na sua frente. Imagina uma criança. Essas memórias não declarativas, isto é, essas memórias experienciais que a gente desenvolve durante as nossas vivências e as nossas experiências, elas ficam armazenadas. Percebe até aqui o que ele falou? Algo que eu comento muito sobre modelagem, o quanto os nossos hábitos, eles são construídos ao longo da infância. Como ele bem disse, não há como eu aprender a comer comida saudável na infância se o ambiente, ou seja, aquelas pessoas que fazem parte do ambiente, meus pais, ou as pessoas que nos criam, se elas têm o comportamento que têm, há uma tendência de eu repetir esses comportamentos. É claro que isso é possível mudar ao longo da vida? Claro que sim. O cérebro ele pode aprender novos comportamentos. O fato é que para aprender novos comportamentos, eu vou precisar angariar, eu vou precisar recrutar uma energia que o cérebro não está disposto. Por isso que a mudança de hábito é tão desafiadora. Por quê? Porque eu preciso ter muita vontade de fato, mudar um hábito. A tendência é eu repetir aquilo que eu já aprendi. O cérebro não quer aprender algo diferente, ele quer repetir o que ele aprendeu. Prestem atenção aqui, pessoal. Elas ficam armazenadas em circuitos, como por exemplo daqueles hipotéticos 200 neurônios que a gente falou anteriormente. Esses circuitos é como se fossem uma camada experiencial que você forma no seu cérebro. Vamos imaginar que o seu cérebro é como se fosse, sabe aquelas rochas sedimentadas que você vê, que muitas vezes os geólogos usam para fazer datações históricas? Bota no Google uma hora rochas sedimentadas, alguma coisa assim, você vai ver que tem uma rocha com várias camadinhas. Cada camada daquela é uma idade geológica, né? Um período geológico do planeta Terra. Ele está usando aqui uma metáfora, quando ele fala que as nossas memórias se parecem com
rochas sedimentadas, né, experiências sedimentares, ele está se referindo à ideia de que, ao longo da vida, nós vamos acumulando experiências, sobrepondo experiências. E como nós temos uma tendência de repetir comportamentos, a gente acaba se tornando especialista naquele comportamento. Se eu tenho uma tendência de comer doce, eu vou me tornando especialista em comer doce. Se eu tenho uma tendência de acordar mais tarde, eu vou me tornando um especialista em acordar mais tarde. Eu vou criando estratégias, comportamentos, alternativas, escolhas que solidifiquem aquele meu comportamento. Mais um motivo para a gente se dar conta de como é difícil, desafiador mudar um comportamento. No seu cérebro, metaforicamente, não é anatomicamente. Depois vocês vêm me mandar os negócios na caixinha falando, você falou que anatomicamente a gente cria camadas. Eu tô falando metaforicamente. Metaforicamente, no seu cérebro, os seus circuitos neuronais criam camadas sedimentares de experiências. O que significa isso? Se você teve um namorado, se você teve uma namorada dos 16 aos 19 anos, isso formou uma camada sedimentar experiencial no seu cérebro. Ou seja, você teve uma série de circuitos neuronais que, via neuroplasticidade, se concretaram e criaram a sua experiência daquele relacionamento. Quando alguém te pergunta assim, ô diretor, como é que foi o seu namoro dos 16 aos 19 anos? O diretor vai olhar e vai falar assim, cara, foi uma merda. O que ele quer dizer com foi uma merda? Ele quer dizer que foi uma experiência nociva e desagradável que está armazenada naquela rede neuronal, composta por diversos tipos de neurônios. Agora olha o que é mais louco, meu amigão. Presta atenção aqui, cara, que esse é o seu momento de você se entender. E talvez o seu cérebro escorra pelos seus ouvidos agora, quando você entender o que eu vou dizer. Esses circuitos que o diretor formou quando namorou dos 16 aos 19, que geram nele a experiência desagradável do relacionamento, são circuitos reutilizados no próximo relacionamento que o diretor... Que idade você tem, diretor? 24 anos aqui o diretor tem, ó. 24 anos, ou seja, se o diretor namorar agora, ele vai reutilizar aquelas camadas de experiências formadas naquele relacionamento passado. É o que eu falei há pouco, né? Ou seja, nós temos uma tendência de repetir comportamentos em função de que a primeira função e fundamental do cérebro é a sobrevivência. Nesse sentido, o cérebro vai utilizar toda a energia, o máximo da energia, para manter a sobrevivência, para me manter vivo, em pé, respirando. O processo de aprender, se eu resolver aprender uma nova língua, se eu resolver aprender a tocar um instrumento musical, o processo de aprendizado de uma nova habilidade requer muita energia que o cérebro não está disposto. É quase como se ele nos testasse. Você tem certeza que quer aprender e aí você vai ter que persistir. Portanto, todo e qualquer novo comportamento que você desejar adotar, você vai precisar de vontade, de desejo, de persistência para que o cérebro entenda que isto é importante. Portanto, vale a pena desviar a energia da sobrevivência para aprender esse novo hábito. E essas camadas, aquela camada que ele formou no relacionamento passado, vai reverberar no relacionamento de hoje. É como se respingasse. Afinal de contas, os neurônios, o nosso cérebro é muito caro. Os neurônios eles são reutilizados para várias coisas. O mesmo comportamento tem função em diferentes contextos. Só que olha o que é o mais louco agora, meu. Você tem várias camadas de experiências sobrepostas umas nas outras no seu cérebro desde a sua infância. Agora ele vai explicar a frase que eu sempre utilizo aqui no meu trabalho, nesse processo de comunicação com a mente inconsciente, nesse processo de mudança de comportamento, de alteração de comportamento, né, que é provocada pela comunicação generativa. A frase é: o que aconteceu na infância não fica na infância. Vamos imaginar, pessoal, que você tenha, olha só que legal, você tem vários tipos de camadas experienciais. Aqui é quando você nasceu e aqui é o momento atual. No seu cérebro, conforme você for experimentando comportamentos, você vai registrando essas camadas. Digamos que essas linhas verdes dizem respeito a relacionamento. Digamos que essas linhas azuis dizem respeito à sua experiência com falar em público.
Digamos que essas linhas vermelhas dizem respeito a você ter algum tipo de comportamento agressivo. E assim o seu cérebro vai formando camadas sedimentares de experiências. Só que o que é o mais legal? É como se você tivesse um tronco, um poste fincado no meio daquelas camadas que conecta a camada. É como se você tivesse um poste fincado aqui no meio que conecta a camada mais antiga à camada atual. Se neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos, significa que aquelas circuitarias que foram mais utilizadas durante a minha vida são as circuitarias que mais influenciam o meu comportamento hoje. É exatamente isso. Só que sabe o que é maravilhoso e ao mesmo tempo é quase que maquiavélico? O nosso cérebro é quase que maquiavélico. Por quê? Porque aqueles mesmos circuitos que foram utilizados para comportamentos adaptativos reverberam hoje. Então, por exemplo, se você foi uma pessoa que sempre gostou de comer bem, hoje você come bem. Se você foi uma pessoa que sempre gostou de aprender música, hoje você gosta de aprender música, porque você tem circuitos ali. Claro que isso pode mudar com as experiências que você teve no futuro, a gente já vai falar sobre isso. Agora, aqueles comportamentos e aqueles circuitos lá de trás, que você teve nocivos para o seu comportamento, por exemplo, comportamentos de esquiva. Você começa a se esquivar lá no seu ensino fundamental porque você teve uma namoradinha ou você sofreu bullying ou qualquer outra coisa assim. Ou você foi apresentar em público e riram de você e você começou a se esquivar. Você formou um circuitinho no seu cérebro envolvido com a esquiva. E segundo... Esses dias eu atendi um cliente com um medo específico. Quando a gente foi investigar onde é que foram as primeiras vezes que ele experimentou esse medo e onde ele nasceu, a gente volta para experiências da infância, onde numa determinada circunstância ele se machuca e ele, dentro de casa, ele se machuca e a perna começa a sangrar. E ele se machucou num prego, numa estrutura pontiaguda, numa cama. E ele se machucou, começou a chorar. Só que quando o pai dele entra no quarto e vê a perna dele sangrando, o pai dele se desequilibra, começa a ficar nervoso, começa a demonstrar que está apavorado e intensifica a dor. Ou seja, a dor que já era dolorida passa a ser assustadora para aquela criança. É como se a criança tivesse recebido uma mensagem. Você não está assustado o suficiente. Fique mais assustado ainda. O que nós chamamos de modelagem, ou seja, houve o evento, sim, ele se machucou, sim, só que a partir dali ele aprendeu que ele precisa ter muito, muito medo de objetos pontiagudos, como, por exemplo, agulhas, porque isso vai machucá-lo de uma forma que ele nem tem noção. Então, ele antecipa a dor, ele antecipa e fica com medo do que ele vai experimentar hoje na sua fase adulta. Ele fez uma modelagem do seu pai na infância. Então, percebe como esses momentos da infância são marcantes de uma forma que a gente nem se dá conta de como é que a gente aprendeu aquilo que a gente aprendeu e que se manifesta na fase adulta. Da aula passada, via Long Term Potentiation, quanto mais você se esquiva, mais aquele circuito vai começar a ficar forte, cara. E mais aquele circuito vai começar a implicar no seu comportamento atual. É como se fosse uma árvore crescendo no seu cérebro e reverberando as pontinhas delas no seu dia de hoje. Uma árvore, uma sementinha plantada lá atrás, um circuito formado lá na sua infância, está impactando o seu comportamento hoje. Dá uma olhada nos seus pacientes, cara. Chega a ser meio cômico isso. Quer dizer, não é cômico os pacientes, né? Mas é cômico o mecanismo. E eu digo isso porque eu mesmo já me peguei assim, em terapia, já cheguei nessa análise também. A grande maioria dos nossos problemas atuais são mecanismos infantis que a gente não solucionou. É birra, medos fantasiosos. Parece uma criança que tem medo de entrar no quarto porque o quarto tá com a luz apagada. É aquela pessoa que não consegue falar no trabalho para 10 pessoas. São medos extremamente fantasiosos. Só que, cara, são medos. É disfuncional, gera um prejuízo no indivíduo. E é curioso isso que ele está falando, porque a gente acaba percebendo esses comportamentos fantasiosos, como ele está chamando, e até infantis, dentro de empresas, onde existe um ambiente competitivo, em tese é um ambiente para adultos enfrentarem desafios, lidarem com decisões diárias que vão impactar milhares de pessoas, que vão de alguma forma envolver milhões de reais, e, no entanto, esses adultos
que precisam ter comportamentos de adultos passam a ter comportamentos fantasiosos e infantis. Se eu falar para você, eu tenho um paciente que ele tem medo de se expor para 8 pessoas. Você não sabe me dizer se é uma criança de 7 anos ou se é um adulto de 35. A gênese do comportamento é extremamente infantil. E a grande maioria dos pacientes que têm problemas hoje, que chegam na clínica adultos, você vai olhar, são comportamentos infantis que não foram atualizados. Por quê? Porque aquele circuito se formou lá atrás, a pessoa ignorou aquele tipo de comportamento disfuncional e ele reverberou a vida inteira. Então olhe para o seu comportamento, você que está aqui me assistindo. Olhe para o seu comportamento que você julga disfuncional. Tenho certeza que é um comportamento fantasioso e relativamente infantil. E eu não estou falando do ponto de vista pejorativo, porque eu não estou dizendo que... Prestem atenção no que eu vou dizer. Eu não estou... É interessante aqui como ele precisa se explicar, como se fazer a pessoa se dar conta de que o comportamento dela não é dela, como pessoa adulta, é da criança que um dia ela foi, fosse algo ofensivo. Ele está com uma intenção aqui muito boa de ajudar a pessoa a tomar essa consciência, fazer a pessoa se dar conta de que aquele comportamento infantil, de medo, de birra, de ciúmes, não é dele, é de uma criança que um dia ele foi, ou seja, um comportamento velho, um comportamento desatualizado, né? Como se fosse um programa mental, um software mental que está desatualizado, não vai mais rodar daqui a pouco porque o contexto mudou, diferente de quando nasceu lá na infância. E ao me dar conta, eu começo o processo de mudança, se assim eu quiser mudar. Minimizando o seu problema. Pelo contrário, é comum os psicólogos na clínica, quando a gente verbaliza para o paciente a crença do paciente, a crença central, a gente vai falar um pouquinho nessa live, o paciente muitas vezes acha que a gente está minimizando o problema, ou falando que não existe, ou que é coisa, etc. O problema existe, ele é real e ele precisa ser trabalhado. Só que a gente não pode negar que é um problema fantasmagórico quase, ilusório. É comum em paciente com transtorno de ansiedade, por exemplo, um fenômeno que a gente chama de catastrofização. Catastrofização é você aumentar a magnitude de um possível problema na sua vida. Então é aquela pessoa que... É o que nós chamamos de distorção. A mente tem filtros de processamento de informação. A mente deleta, generaliza e distorce. E aqui o que ele está falando é de um filtro específico, que é distorcer, aumentar. Por exemplo, as fobias, né, principalmente de insetos, animais, as fobias são frutos de uma distorção. A pessoa acaba vendo, por exemplo, uma barata, né, que tem um tamanho assim, na realidade, mas na mente da pessoa, a barata se transforma desse tamanho. E aí ela passa inconscientemente a criar essa barata desse tamanho e, portanto, a sentir medo não da barata aqui fora, mas da barata que existe aqui dentro. Tem que apresentar um slide na firma ou tem que apresentar um trabalho para meia dúzia de pessoas na turma e a pessoa acha que todo mundo vai rir da cara dela e que vai dar um puta de um nerdão. Ou seja, ela não tem base factível para acreditar naquilo, no entanto o cérebro dela cria aquela representação quase que fantasiosa suficiente para modular a emoção dela. Por quê? Porque é aquela arvorezinha que começou lá atrás e hoje é um circuito muito forte. Espero que vocês tenham gostado aqui do que nós trabalhamos nesse vídeo, do que eu comentei aqui nesse vídeo. Semana que vem eu vou dar continuidade a esses vídeos que falam da mente, do comportamento. E se você gostou, compartilhe esse vídeo. Talvez mais pessoas possam se beneficiar para tomar consciência de que aquilo que aconteceu na infância não fica na infância. Portanto, se você tem um comportamento disfuncional que não está produzindo os resultados que você deseja, pode ter certeza, ele não tem a ver com a sua idade, com a fase da vida que você está vivendo, com seus desafios, tem a ver com a criança que você foi. E essa criança, ela existe aí dentro de você. Muitas vezes é uma criança ferida que vive nas suas memórias. E você reutiliza as suas memórias, assim como nós reutilizamos as nossas memórias para tudo, né? Eu só falo o que eu estou falando porque um dia eu aprendi a falar do jeito que eu estou falando. Eu ando, eu seguro o garfo, eu me comunico, enfim, os meus comportamentos, eles são repetições de tudo aquilo que eu já aprendi. Agora, existem comportamentos que não são mais adequados à vida que eu estou vivendo. Está na hora de mudar. E se você, então, quer mudar, me acompanhe aqui no canal da escola, compartilhe esse vídeo, dá um like e se inscreve para continuar vendo vídeos como esse, tá bom? Até a próxima. Valeu, obrigado.